prévio de alguns codinomes proféticos é importante para nosso entendimento, tá? O mais conhecido é a questão de dia. O que significa dia profético? Ano. Um dia é um ano. Então, é muito importante nós termos esse conhecimento, irmãos. Nós não precisamos ser teólogos. Até porque nós não temos, muitos não têm tempo, têm suas atividades. Mas você ter uma noção da palavra de Deus para poder argumentar com as pessoas lá fora é muito importante. Porque senão você pode perder uma oportunidade de fazer uma pessoa se aproximar de Jesus. Porque se ela te perguntar algo que você não sabe, você pode não responder ali e você pode manchar um pouquinho ali aquele testemunho que seria dado. É importante a gente estudar, tá? Deus usa símbolos fortes para revelar verdades que não podem ser ignoradas. Às vezes, se Deus colocasse ali em lugar de besta, sei lá, qualquer outro nome mais suave, talvez não teria tanta importância ou tanta atenção das pessoas. Por isso que Ele colocou animais diferentes ali para representar esses fins proféticos. Às vezes, se fosse apenas um animal normal, você não daria tanta atenção. Mas vamos continuar aqui, né? As bestas, então, elas representam poderes que usam força e perseguição. Perseguição. No domingo passado, o Tiago falou sobre alguns, ele até introduziu alguma dessas bestas, né, de Daniel capítulo 7, e também falou sobre a estátua de Nabucodonosor. Vamos só lembrar da estátua de Nabucodonosor. A parte da cabeça da estátua, a parte de ouro, o que significa? Babilônia. A parte do peito de prata, Medo-Persas. Quadril de bronze, Grécia. Pernas de ferro, Roma. Pés de ferro e barro, Roma, e a sua divisão ali, né, quando vai dividir, né? Muito bem. Nós iremos falar muito sobre isso, só que em relação às bestas agora, tá bom? A gente vai abrir a Bíblia agora, irmãos, em Daniel, no capítulo 7. Talvez uma das maiores dificuldades que nós temos hoje é a questão de textos proféticos, né? Hoje a gente vai falar um pouco sobre isso. A gente não vai aprofundar em termo por termo, até porque nós não temos tempo, né? Mas para nós termos uma noção importante. A gente vai abrir a Bíblia então em Daniel capítulo 7. Daniel capítulo 7, a partir do versículo 3, tá? Daniel 7, a partir do versículo 3. Feche seus olhos, vamos fazer mais uma oração ao nosso Deus. Senhor Jesus, amado Pai, está nos céus, a Tua palavra está aberta e nós queremos entendê-la, Pai. Então, clamamos a presença do Teu Santo Espírito nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Daniel capítulo 7, no versículo 3, diz o seguinte: 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. O primeiro era como leão e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram arrancadas as asas. Foi levantado da terra e posto em 2 pés, como homem, e lhe foi dada mente de homem. Para por aqui. Qual foi o primeiro animal? Leão. Quais são as características do leão? Vamos lá. Ele tinha asas de águia. Vamos entender o leão. Leão significa quem? A Babilônia. E por que o leão? Expressão de poder, soberania. E por que esse leão tinha asas? Por quê? Porque a Babilônia foi um império poderoso e rapidamente se apoderou dos impérios ao redor. Rápido. E quando essas asas são arrancadas, significa quando a Babilônia perde o seu poder. Quando a Babilônia cai. Tá? Alguns teólogos acreditam que esse homem que se levanta ali seria Nabucodonosor, né? Vamos continuar aqui então no versículo 5. Continuei olhando, e eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou sobre um dos seus lados. Na boca, entre os dentes, trazia 3 costelas. Eles diziam: levanta-te, devora muita carne. Qual é o segundo animal? Um urso. Não tão poderoso, talvez, como o leão, mas
com muito poder, muita força. Vamos lá. Qual é a primeira característica que nós vemos aí desse urso? Quem pode falar? Não, tem uma outra antes aí. Tem uma outra característica aí. Um lado maior. Ele tem um lado maior que o outro. Talvez seja um ombro mais alto que o outro. A gente que mexe com exercício físico, e é muito difícil ter alguém que não tem um ombro mais alto que o outro. Geralmente, 99% das pessoas têm algum desvio postural. Seja uma chamada de cifose, seja uma lordose, seja uma escoliose, ou apenas um ombro mais alto que o outro. Na questão profética, esse ombro desse urso ele é mais alto que o outro, ele é meio torto. O que isso significa? Vamos lá. Qual que é o reino? Medos e persas. Medos e persas. São dois reinos que se unem para vencer ali aqueles impérios. Por que um ombro é mais alto que o outro? Porque os persas começam a sobressair sobre os medos. Eles ficam mais poderosos do que os medos. Então por isso o ombro mais alto que o outro. Segunda característica desse urso. E aí? Costelas. Quantas costelas? 3 costelas. O que isso significa em meios proféticos? 3 grandes impérios que foram vencidos e foram apoderados pelos medos e persas. Primeiro, Lídia. Segundo, Babilônia. Terceiro, Egito Antigo. 3 grandes reinos foram vencidos por esse reino dos medos e persas. Muito bem. Vamos continuar aqui a leitura. Versículo 6 agora. Depois disso, continuei olhando, e eis aqui outro, semelhante a um leopardo. E tinha nas costas 4 asas de ave. Tinha também esse animal, quantas cabeças? 4 cabeças. E foi-lhe dado domínio. Vamos lá. Terceiro animal, então, qual que é? Leopardo. Muito bem. O leopardo está representando qual reino? Grécia, está representando a Grécia. O leopardo é um animal lento ou rápido? Rápido. Ele tinha quantas asas? 4. O que significa? Velocidade, mais rápido. Grécia foi um reino que venceu outros reinos muito rápido. O seu grande rei ali, o seu grande imperador, era quem? Alexandre o Grande. E muito novo, ele conseguiu essas grandes vitórias. Porém, precocemente ele morreu. Quantas cabeças tinha esse leopardo? 4 cabeças. O que significa 4 cabeças? 4 generais que começam a comandar aquele reino após a morte de Alexandre o Grande. Por quê? Porque ele era muito novo, não tinha linhagem dele. Só a nível de curiosidade, eu até copiei aqui, ó. Os generais Cassandro, Lisímaco, Seleno e Ptolomeu. Os generais que começaram ali a liderar Grécia. Muito bem, vamos continuar a leitura aqui. Versículo 7. Depois disto, eu continuei olhando nas visões da noite, e eis aqui o 4º animal, terrível, espantoso e sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres. Esse animal está representando qual reino? Roma. Certinho como na estátua, continuando ali. Roma foi um reinado muito diferente daqueles outros reinos. Por isso que ela aparece como um animal espantoso e forte, e não parecia... Não, na verdade não é nem um animal, era uma criatura diferente ali. Roma era muito forte, era um sistema político e militar único. Por que eram os dentes de ferro? Porque a Roma ela aparece como uma era do ferro ali, né? Das espadas de ferro, das armaduras de ferro, né? E ela entra com uma força esmagadora. E quando fala dos 10 chifres dessa criatura, está falando no futuro ali, daquela época, onde Roma ela enfraquece, ela cai, então ela se divide em 10 reinos. E ali constitui a Europa.
A Europa. Aqui, irmãos, são alguns paralelos que a Bíblia ela destaca para nós. Ela destaca para nós. E é tão interessante a Bíblia, por quê? Porque ela não é só um livro religioso. Ela é um livro de história também. Nós vemos aí na arqueologia várias descobertas que a Bíblia já havia mencionado há muitos anos. Então é interessante você perceber que a Bíblia ela fala algo que vai acontecer no futuro, e isso acontece. Isso acontece. É muito bom. Muito bem. Vamos continuar aqui o estudo, né? Aqui diz assim, ó, a história não contradiz a profecia, ela a confirma, tá? Vamos continuar. Agora deixa um pouquinho ali essa questão das bestas, da visão, dos sonhos de Daniel. A gente vai falar de outra besta agora, né? A gente vai abrir a Bíblia em Apocalipse, no capítulo 13. Apocalipse, no capítulo 13. A gente vai, na verdade não é esquecer, a gente vai continuar aqui, né? Apocalipse, no capítulo 13, a gente vai ler o versículo 1 e 2. Amém? Diz assim: vi emergir do mar uma besta, que tinha 10 chifres e 7 cabeças. E sobre os chifres, 10 diademas, e sobre as cabeças, nomes de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a leopardo, com pés como de urso e boca como de leão. E deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Nesse momento aqui agora, irmãos, nós vemos a continuação daquela Roma. A Roma, então, posteriormente, ela cai. E nessa queda ela se divide. E ela não consegue se unir mais. Não existe mais uma união. A gente tem a Europa, a gente vê a Europa aí, são vários países, não conseguiu se unir mais. E ali então, dentre as dificuldades, né, eles têm uma ideia, eles unem o Estado e a religião. Agora, nesse momento, não existe mais a era dos Césares. Lembra que Jesus fala na Bíblia assim, dai a César o que é de César? Que esses eram os imperadores ali, todos eram Césares. César I, segundo, terceiro, tinha vários sobrenomes ali, né? E agora entra na era dos papas. Ali então, a igreja, ela começa a comandar o Estado. E nós sabemos já, pela história, que quando une igreja e Estado, é muito difícil. Porque ela pode, através das suas doutrinas, impor regras sobre pessoas que não querem segui-las. E dá problema. E aí, abrindo parênteses aqui, nós sabemos que muitas pessoas foram contra. Por quê? Porque a igreja começou a mudar leis que estavam na palavra de Deus. O mais conhecido é o sábado. O sábado, então, passa para o domingo. Uma data pagã ao Deus Sol. E ali, então, muitos começam a adorar o domingo e a guardar o domingo. E aqueles que através da palavra de Deus vão contra, eles são perseguidos. E muitos são mortos. Não é apenas um poder político, mas religioso político que persegue os fiéis. Aqueles que foram fiéis nessa época foram perseguidos pela igreja. A igreja que tinha o poder do Estado. Né? Vamos continuar aqui. Aqui diz assim, ó. O maior perigo não é o poder político, mas a fé usada como instrumento de domínio. Vamos para Apocalipse no capítulo 11 agora. Vai falar de uma outra besta ali, né? Apocalipse, capítulo 11. A gente vai ler do 3 ao 7. 3 ao 7. Uma coisa liga com a outra, tá, irmãos? Vocês vão entender aqui. 11, do 3 ao 7, diz assim: darei as minhas 2 testemunhas que profetizem por 1260 dias, vestidas de pano de saco. Parou? 1260 dias significa o quê? 1260 anos. Tem que ficar bem claro na nossa mente aí. Continuando. São estas as 2 oliveiras e os 2 candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra. Se alguém pretende causar-lhes dano, sai fogo da sua boca e devora os inimigos. Sim,
Se alguém pretender causar-lhe dano, certamente deve morrer. Elas têm autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias em que profetizarem. Tem autoridade também sobre as águas para convertê-las em sangue, bem como para ferir a terra como toda sorte de flagelos, tantas vezes quanto quiserem. Versículo 7. Quando tiverem então concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra elas e as vencerá e matará. Vamos parar aqui. Quais são essas duas testemunhas? Alguém arrisca? Está em dia aí, ele. Está em dia, né, no estudo. Velho e Novo Testamento. E a gente vai comprovar agora em Zacarias. Quer ver? Ó? Vamos em Zacarias no capítulo 4. Zacarias lia os profetas menores, não estão um pouquinho antes do Novo Testamento. Zacarias no capítulo 4. A gente vai ler do versículo 1 ao 6. Versículo 1 ao 6. Vamos lá? 4 do 1 ao 6 diz assim: Tornou o anjo que falava comigo e me despertou como a um homem que é despertado do seu sono. E me perguntou: Que vês? Respondi: Olho, e eis um candelabro todo de ouro e um vaso de azeite em cima com as suas 7 lâmpadas e 7 tubos, um para cada uma das lâmpadas que estão em cima do candelabro. Junto a este, 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e a outra à sua esquerda. Então perguntei ao anjo que estava comigo: Meu senhor, que é isto? Respondeu-me o anjo que falava comigo: Não sabes tu que é isto? Respondi: Não, meu senhor. Prosseguiu ele e me disse: Esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor do exército. É a palavra do Senhor. Ali então, essa besta que surge do abismo, ela vai perseguir então a palavra de Deus. O Velho e o Novo Testamento. Aqui está a cita, Salmo 119, 105, que diz assim: Lâmpada, como que é? Para os pés, é a tua e luz para o meu caminho. Que é mais um indício que a palavra de Deus é a nossa lâmpada, a nossa luz, né? E ela então ela é perseguida por aqueles governantes. Quando a palavra incomoda, irmãos, o inimigo tenta silenciá-la. E eu queria falar com vocês aqui agora. Vamos voltar aqui em Apocalipse, só para a gente entender o negócio aqui, viu? Vamos voltar em Apocalipse, no capítulo 11. 11 no versículo, acho que é o 7, né? 11 versículo 7. Diz assim, ó: Quando tiverem então concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra elas e as vencerá e matará. Então, peraí. Se as 2 testemunhas é a palavra de Deus, aqui está falando que ela vai ser morta. Ela morre. Ela vai ser... E aí? Será que isso aconteceu? Nesse período ali da perseguição contra os cristãos, nós temos a chamada Revolução Francesa. Revolução Francesa. E durante 3 anos e meio, eles aplicam uma lei ateísta contra todos os cristãos, todos os seguidores de Cristo que estudam a Bíblia. E durante esses anos, eles abrem as praças ali e queimam milhares e milhares de Bíblias ali. Eles queimam elas. Mas será que eles conseguiram calar a palavra de Deus? Vamos continuar aqui. Vamos continuar aqui no versículo 8. Já é do 8 até o... Deixa eu confirmar aqui. Até o 11. Diz assim, ó: E o seu cadáver ficará estirado na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Irmãos, só um parêntese. Sodoma e Egito significa o seguinte: Egito significa ateísmo e Sodoma significa imoralidade, tá?
Continuando. Então, muito dentre os povos, tribos, línguas e nações contemplam os cadáveres das duas testemunhas. Por quantos? Por 3 dias e meio. E não permitem que esses cadáveres sejam sepultados. Os que habitam sobre a terra se alegram por causa deles. Realizarão festas e enviarão presentes um para os outros. Porquanto esses 2 profetas atormentaram os que moram sobre a terra. Mas depois dos 3 dias e meio, o Espírito de vida vindo da parte de Deus neles penetrou. E eles se ergueram sobre os pés. E aqueles que o viram sobreveio grande medo. 3 dias e meio, profeticamente falando, é 3 anos e meio. Bate certinho com a Revolução Francesa, que durante 3 anos e meio, eles aplicaram uma lei contra os cristãos, contra a Bíblia. E eles até construíram uma deusa chamada deusa da razão, para dizer que o cristianismo e a crença na Bíblia era irracional. E eles tentam apagar a palavra de Deus, mas eles não conseguem. Durante a supremacia papal, cristãos fiéis como valdenses e albigenses fugiram para regiões isoladas, irmãos. Muitos aqui, irmãos, desses irmãos, eles não conseguiram ter a Bíblia completa nas mãos. Eles escreviam algumas partes da Bíblia e guardaram para eles, como tesouro. Era a coisa mais preciosa que eles tinham ali. A gente estava até conversando sobre isso na lição ontem. Hoje em dia, nós temos acesso à Bíblia de várias formas. Nós podemos ler a Bíblia tradicionalmente falando, nós podemos ouvir a Bíblia, nós podemos ler a Bíblia no celular, nós podemos assistir um desenho da Bíblia, você pode assistir um filme da Bíblia, você pode ver a Bíblia de todas as formas que você quiser. E muitas vezes nós não fazemos o mínimo para se aproximar da palavra de Deus. Parece que quanto mais opções nós temos, menos valor nós damos. Se você parar para pensar na geração de hoje em dia, a geração de hoje em dia está tudo perdida. Eu não sou muito velho não, mas na minha época, eu lembro que quando eu estava no ensino médio, eu já sabia certinho do que eu ia fazer. Eu vou fazer isso, vou falar assim, eu vou tentar uma bolsa de estudo lá em São Paulo, o diretor da escola adventista vai conseguir essa bolsa para mim, para o meu amigo, e eu tinha aquele negócio mesmo, vai ser isso. Hoje em dia parece que os jovens, eu não sei, eles ficam perdidos, eles não sabem o que eles querem. Porque tem muita opção. Você pode fazer o que você quiser. E muitas das vezes não faz nada. Às vezes nós temos na nossa mão a palavra de Deus de várias formas. E nós nem ao menos lemos um versículo e meditamos na palavra dele. Vamos continuar. Após 3 anos e meio, irmãos, a religião ela foi restaurada. Exatamente como a profecia disse. Quando os homens tentam enterrar a palavra, ela ressuscita com mais poder. Vamos ler o versículo 12 agora, do capítulo 11 de Apocalipse. A gente vai continuar a leitura. Onde a gente parou? A gente leu até o 11, a gente vai ler o 12. E as 2 testemunhas ouviram grande voz vinda do céu, dizendo-lhes: subi para aqui. E subiram aos céus numa nuvem, e os seus inimigos as contemplaram. Elas subiram dos céus para a nuvem. A palavra que o mundo tentou destruir, Deus fez alcançar o mundo inteiro. É curioso a gente pensar nisso, irmãos, porque a Bíblia foi o livro mais perseguido da história. Mais perseguido da história. Milhares e milhares de pessoas tentaram destruir a palavra de Deus. E ao mesmo tempo foi o livro que mais alcançou pessoas. O livro que mais foi replicado. Milhões e milhões de réplicas da Bíblia existem. Eu arriscaria até bilhões aí, né? Não sei. Isso significa que Deus, Ele protege a palavra dEle. As pessoas podem não dar valor, mas ela está protegida. E tem aqueles que são fiéis à palavra de Deus. São fiéis à palavra de Deus. Eu não sei, irmãos, o que você está passando na sua vida. Eu sei o que eu estou passando na minha. Mas esses domingos de esperança, eles refletem o tempo do fim.
O que nós estamos fazendo no nosso dia a dia significa o que nós estamos querendo para o futuro. Eu lembro que no ano de 2019, eu sempre tinha em mente assim, eu vou estudar, depois que eu acabei o ensino médio, eu falei, eu quero estudar o que eu gosto. Eu gosto da educação física, eu vou estudar educação física. Mas eu lembro que eu fiz um concurso. Em novembro de 2019, era lá em São Paulo, concurso da Polícia Militar. E eu lembro que eu não estudei nada para o concurso. Nada. Eu falei, cara, eu não quero ser polícia, mas eu quero ser concursado. Porque dá mais segurança. Naquela época não era as condições estavam muito boas, então eu quero ser concursado. E eu lembro que eu não estudei nada. Chegou na prova da polícia, as únicas matérias que eu tentei raciocinar um pouco era matemática e português. Porque é de raciocínio, né? Eu não sabia equação nenhuma de matemática, então eu fui só na lógica, então demorava mais. E no português, a maioria era interpretação de texto. Eu tentei no raciocínio. As outras matérias, direito em constitucional, direito penal, eu fui só na sorte. E eu passei naquela prova. E eu não consigo entender até hoje como que eu passei naquela prova, porque foi só na sorte. Foi sorte, né? Acabou que, posteriormente, entrou a pandemia, atrasou tudo e a gente não foi, a gente mudou para cá. Né? Tenho certeza que Deus queria que a gente estivesse aqui. Eu lembro que 2 meses depois teve uma outra prova. E eu estava me achando. Falei, cara, eu não estudei, eu passei. Eu não vou estudar de novo. E a segunda prova era na minha área da educação física. Só que na área pedagógica. Uma área que eu nunca gostei de estudar. Minha área sempre foi a fisiológica, biológica. E eu falei, cara, eu vou lembrar alguma coisa da faculdade lá, não vou estudar não. O que aconteceu? Nada. Foi aqui em Formiga a prova. Foi aqui em Formiga. A Aline fez uma, fez 2, né? Fiz outra. E eu não passei na prova. Eu fiquei até chateadinho, falando, não, que eu não passei essa prova. Não estudei nada. Irmãos, o que eu quero dizer para vocês com isso? A gente pode até ir para o céu sem estudar a palavra de Deus. Pode acontecer. Pode acontecer de você, talvez, perto da morte, se arrepender, de verdade, se voltar para Deus e receber o perdão. Isso pode acontecer. Às vezes você tem uma doença que te deixa pensar um pouco e você consegue se voltar a Cristo. Pode acontecer. Mas a gente pode, às vezes pode não acontecer também não. Às vezes pode acontecer algo repentino. E aí, o que nós estamos vivendo hoje é o que importa. Às vezes nós temos a palavra de Deus aqui em nossa casa, e nós ou não lemos, ou lemos o mínimo, ou lemos com pressa, e assim nós vivemos uma religião superficial. Mas quando for a nossa vez, acredito eu, pelo que a gente estuda, pelo que a gente reflete, que Jesus não vai demorar para voltar, não. Não vai demorar para voltar. Mas talvez eu morra antes dele voltar. E como que eu vou morrer? Como que eu estou vivendo hoje para refletir alguém que quer alcançar esse céu? O que nós temos aqui, irmãos, o que é a mensagem de Deus para nós está na palavra dele. Se nós não estudarmos a palavra de Deus e refletir nela, é a mesma coisa um concurso. Talvez nós tenhamos chance de ir para o céu, mesmo sem estudar? Talvez não. Só que provavelmente é mais fácil você passar se você estudar, do que se for na sorte. Então que você possa, hoje, refletir um pouquinho na sua vida. Como eu estou refletindo na minha, nós devemos pensar um pouco sobre nossa vida, nosso futuro. As coisas estão se afunilando, irmãos. As coisas estão indo numa direção só. Ou duas, né? Jesus vai voltar. Aqueles que estiverem preparados, que estiverem se arrependidos dos seus pecados, vão para o céu. E aqueles que não vão. Não tem outro caminho, não tem meio termo. Não tem um purgatório para a pessoa pensar e aí ver se ela vai se arrepender ou não. Ou é morte eterna, ou é vida eterna. Que nós possamos sair daqui hoje, pensando sobre isso. E eu quero sair daqui hoje pensando sobre isso. Será o que eu estou fazendo para alcançar a vida eterna? Será que eu estou sendo um cristão de verdade? Ou estou apenas sendo um frequentador de igreja? Eu vou cantar a música com a Aline agora.
Essa música reflete muito sobre a volta de Jesus. Que você possa refletir um pouquinho nas letras dessa música. Aqueles que forem fiéis até o fim, aqueles que se comprometerem com a palavra de Deus, quando Ele voltar, serão os primeiros, ou vivos, ou na primeira ressurreição, e vão para o céu. Já não existe. Eu vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles e serão seu povo. Deus mesmo estará com eles e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, Porque as primeiras coisas passaram. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles e serão seu povo. Deus mesmo estará com eles e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Nova terra, Eu vejo um novo céu. que nova terra, Eu vejo um novo céu. nova terra, Eu vejo um novo céu. nova terra. Amém. Amém. Vamos ficar em pé? Oremos. Senhor Jesus, nós queremos muito, Pai, ir para esse céu. Mas isso tem que vir do coração, meu Deus. Porque o Senhor sabe o que está no coração.
Eu posso falar muitas coisas aqui, Pai, e estar vazio por dentro. Só o Senhor saberá. Então, Pai, por favor, transforme os nossos corações, Pai. Não somos dignos de nada. Não merecemos nada, Pai. Mas o Senhor tem um plano para nós. Só basta aceitarmos Ele. Para que nós possamos ir para esse novo céu e nova terra, nós precisamos aceitar a Tua graça, Pai. Precisamos estar mais conectados contigo através da Tua palavra. Tenha misericórdia de nós, Pai. E transforma a nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Ah.